Olá, queridos, vocês que estão me assistindo pelo canal do YouTube Cristina Pérez de Frente com a Verdade. Hoje, estreando um novo braço desse programa, Vozes que Não Se Calam, aqui em Lumiar e São Pedro. Nós já tivemos 2 lives que logo mais vão estar no canal. E eu trago aqui presencialmente as pessoas responsáveis, os representantes da causa Isadora. Antes da gente entrar diretamente nesse assunto, eu vou pedir que cada um se apresente e logo em seguida nós vamos estar já falando sobre o veto do Executivo a respeito da homenagem que seria concedida a Isadora no posto e virou uma briga de ego. Meu nome é Eliana, eu sou professora, mudei aqui para o Lumiar em dia 20 de junho de 2014, portanto fiz 12 anos de moradia aqui na região. Bom, eu sou Klaus, eu sou nascido em São Pedro, mas minha vida toda fui criado aqui, sou formado no Colégio Estadual Carlos Maria Marchon, que é um grande orgulho, foi o colégio que transformou a minha vida. Sou formado em Ciências Sociais, sou professor também, atuo no ensino fundamental, no ensino médio e acompanho aqui as demandas da nossa comunidade, na associação de moradores. A gente é voluntário em algumas coisas, né, Janela? Então, algumas tarefas aqui na região. Eu me chamo Janiele, né? Sou moradora aqui de Lumiar desde que nasci também. Atuo como voluntário em várias frentes aqui, como o Cláudio falou, né? Aonde estão precisando de voluntários, a gente tem que estar presente e a gente se colocou como comissão, né, de moradores para estar brigando pela abertura imediata do posto, né? E agora me perdi, porque você vai cortar, né? É isso. E vamos então voltar à primeira pergunta sobre o veto. Muitas das pessoas que acompanham nas redes sociais todo esse movimento que vocês fizeram, que uniram partidos, uniram religiões, uniram pessoas da sociedade de vários segmentos financeiros e até acadêmicos em torno de justiça por Isadora. Como ficou agora, após o veto do Executivo, aquela sessão na Câmara marcante? Confesso a vocês que foi impressionante, a né? sessão mais impactante que eu assisti. Bom, vamos começar para que todas as pessoas tomem conhecimento, né? Nossa pequena Isadora, a gente está aqui atrás, tem o Parque de Luz da Isadora, que as crianças fizeram depois da morte da Isadora. Isadora da Silva Cardoso Stupen Veiga. Nossa pequena Isadora faleceu no dia 13 de dezembro de 2025. Janiele estava lá presente na hora que isso estava acontecendo, aqui na Praça de Lumiar, né? E desde então, no dia seguinte, isso foi no sábado, no domingo, no dia 14, antes do sepultamento, somos uma comissão de moradores do Vale dos Peões. Fizemos um ato aqui no coreto da Praça da Euterpe e as pessoas presentes reivindicaram que o nome do posto de urgência e emergência, assim que abrisse, porque a gente aí passou a lutar pela abertura do posto, a gente acolheu a demanda dos presentes ali, eram várias pessoas presentes e sugeriram que fosse dado o nome da Isadora para o posto. Naquela oportunidade, naquele domingo antes do sepultamento, o vereador Cláudio Damião veio para o sepultamento, estava aqui presente e ele se prontificou a fazer a intervenção junto à Câmara para que houvesse o projeto de lei dando o nome da Isadora. Na segunda-feira, no dia 15, o vereador conversou com o Juan, que é o pai da Isadora, e com a Juliana, mãe da Isadora, obteve o de acordo deles, né, que era o mais fundamental, para que ele pudesse apresentar o nome da Isadora para o projeto de lei, concedendo o nome da Isadora para o nosso posto de urgência e emergência, né? E assim foi. E de lá para cá, né, a gente teve todos esses meses de luta. Hoje é dia 8 de agosto
de 2026, portanto vai fazer dia 13, completa mais um mês do falecimento da Isadora, e isso o que era para ser uma celebração em nome dela, né, para que nenhuma outra criança sofresse o que a Isadora sofreu, para que nenhuma outra criança perdesse a sua vida, já que essa comissão fez uma reunião, e eles vão falar sobre isso, em janeiro, com mais de 300 pessoas, e naquela assembleia feita pela Comissão de Moradores do Vale dos Peões, as pessoas ali presentes, em 262 assinaturas nessa ata, mais o restante de pessoas que não assinaram a ata, tinha mais de 300 pessoas, estavam lá vários políticos, o vereador Maicon Gonçalves, o vereador Cláudio Damião, o vereador, chegou depois o Zé Carlos Schwab, o ex-vereador Sérgio Lobac estava também presente. Não sei se tinha mais algum outro... O mandato do Marcos Marins estava presente. O mandato do vereador Marcos Marins também estava presente. Então, isso está filmado, né? Foram 3 horas de assembleia, sim, com todos os relatos. Essa assembleia foi solicitada para que cada um pudesse, dentro desses últimos 10 anos, que é o tempo de luta que a gente conquistou a construção do posto de urgência e emergência. Então essa assembleia foi pautada para que as pessoas pudessem relatar os seus familiares, amigos, vizinhos mortos, exatamente por não ter um pronto atendimento aqui de urgência e emergência. Então, assim, a Viviane estava lá presente e registrou isso tudo no Google Maps, para poder a gente ter esse documento todo para apresentar na Câmara, e isso foi apresentado, né? Inclusive para o Ministério Público, quando a gente fez a ação para que houvesse a abertura do posto de urgência e emergência, porque ele já estava construído há mais de um ano. Mas não tinha funcionamento. Sim, isso foi uma luta. Klaus e Janiele vão poder ampliar essa informação, mas assim, foi uma das primeiras lutas que eu, assim que me mudei para cá, me engajei, porque foi a primeira reunião para se conquistar a verba a emenda participativa, a emenda parlamentar, sim, participativa do deputado federal Glauber Braga. A reunião foi feita lá em São Pedro da Serra, em praça pública, na calçada lá da pousada, na época da pousada da Rita, quando a gente conquistou a verba, sim, no mandato do Glauber. E daí em diante foi muita luta, né, no governo que estava terminando, do Cabral, em seguida o Renato Bravo tomou posse, e aí durante o período do Renato Bravo e depois do John Michael, né? Então finalmente a obra foi construída e já estava pronta há um ano sem funcionar, e vidas sendo perdidas. Então a vida da Isadora, de 8 anos, né, foi assim a gota d'água do basta que toda a comunidade deu para esse sofrimento que todo mundo enfrenta aqui. A gente está a 40 quilômetros do Raul Sertã e tem que solicitar a ambulância tem que vir para poder levar, e muitas pessoas morreram nos carros, nossos carros particulares, que vamos socorrendo as pessoas morrem, a gente passa aflição na estrada, enfim. São todas essas situações vivenciadas aqui que a gente lutou para conquistar a abertura desse posto. Finalmente foi aberto, né, com muita luta da comunidade. Está funcionando e muito bem, já salvou inúmeras vidas. Né? De maio para cá, assim que foi reaberto, né, a gente acompanhou o primeiro atendimento no mesmo dia. Né, uma senhora que chegou lá, enfim. A gente sabe que para mais de 300 pessoas já foram atendidas. A gente vai solicitar ao secretário de Saúde,
né, mês a mês, a quantidade de pessoas que foram atendidas aqui em Lumiar, porque eu mesma já presenciei uma senhora que assim, o posto salvou a vida, que ela estava perdendo o bebê e conseguiu, né, que o médico botasse na ambulância e seguisse para a maternidade para poder dar uma solução. Pessoas infartadas, enfim, o posto de urgência e emergência está cumprindo a finalidade dele, né, que é dar o primeiro atendimento, estabilizar a pessoa para poder seguir para o Hospital Municipal Sertão. Meus queridos amigos Klaus Graban e Janiele Costa vão também acrescentar muitas outras informações preciosas nessa nossa luta para que o posto da Isadora seja consagrado, Isadora Cardoso da Silva Stupem. Então, primeiro em relação a todo esse histórico, Sim. você fez uma abertura muito interessante, que é o quê? Esse posto, ele é um posto de dois distritos que equivalem a 30% do território da cidade inteira. Hoje é um sábado, né? Estamos gravando em um sábado. Facilmente dá para ver que quase que duplica. A gente pode dizer que quase triplica a população de Lumiar. Sim. Então é uma demanda muito grande. E a gente, ao longo desses anos, sempre escutou, a gente tem que ver qual vai ser a demanda. Agora, o posto aberto, a gente está vendo a importância, a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas, que estão sendo salvas. Em relação... Fora as pessoas que vêm passear aqui. Exatamente, né? exatamente. Nesse levantamento que a gente fez nessa reunião ampliada, com mais de 300 pessoas, alguns dos relatos de morte de pessoas foram, inclusive, visitantes a Lumiar, em pousadas, em Airbnbs, nessa situação. Você vem passear, você não sabe, e não São tem. Pedro da Serra. Exatamente. E a gente não tinha essa possibilidade de quantificar, porque não tinha algum dado oficial. Então, essa reunião foi importante para que a gente conseguisse exatamente captar, primeiro, uma informação, que a política pública a gente só faz com dado, né? Exatamente. E em relação à votação específica, para a gente foi muito chocante. Por quê? Eliana trouxe esse panorama de desde dezembro, desde o fatídico dia, a gente vem falando, olha, Até o momento. a gente até discutiu muito com a comunidade em relação a não ser uma homenagem. A gente não quer homenagear uma coisa triste, uma coisa que a gente não quer. Mas é o reconhecimento do que a gente não quer que volte a acontecer nessa comunidade. É o reconhecimento de que o poder público falhou, Sim, foi né? negligente. Foi negligente. Já havia a estrutura montada, a gente não conseguiu ambulância, o bombeiro é difícil, são 40 quilômetros. E o questionamento que a gente se faz é uma punição a gente vir a morar em Lumiar? Os moradores de São Pedro da Serra, por estarem longe, eles têm que ser punidos pela falta do poder público? Então, quando a gente propôs o nome da Isadora, não era pensando no nome da Isadora como superior ou um caso mais emblemático do que todos os outros. Só nessa reunião, Cristina, a gente contabilizou mais de 108 mortes. Mais de 108 mortes. Nesses últimos anos de pessoas que não tiveram acesso. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, que antes da gente vir estar juntos, né, me foi perguntado, eu tenho uma caixinha de perguntas, depois eu vou enviar a vocês, se quiserem responder, tá, nesses stories de vocês pessoais. Vocês devem saber que o chefe do executivo instalou um QR Code no Hospital Municipal do Sertão, onde a gente faz um formulário, né, para dizer sobre o atendimento. Esses dados, eles ficam em algum lugar que a população pode ter acesso? Esses dados que você está citando, eles ficam disponíveis no sistema para que a gente possa estar acompanhando atendimentos, mortes? O atendimento e mortes a gente não sabe. A gente vai fazer essa solicitação ao poder público. A gente o secretário. Esses dados que nós levantamos, nós fizemos uma carta e mandamos para o Ministério Público. Ah, sim. Vocês Eles conseguiram... também são todos dados públicos, tem o número do processo. Sim. Óbvio que a peça processual perdeu a relevância a partir do momento... que acionar o sistema. Isso. Foi a nossa estratégia. E assim, o que é interessante pensar em relação a isso é o quê?
quando a gente chamou essa reunião, nós somos uma comunidade grande, Sim. é uma comunidade também com muita história, são 200 anos de história, que tem suas divisões, tem seus posicionamentos, tem suas religiões, mas naquele dia foi até emocionante que teve uma unidade da comunidade, porque todo mundo tem esse entendimento da importância do que é um posto de urgência e emergência. Foi o que nós falamos antes de gravar. A situação fatídica, infelizmente, que ocorreu com a Isadora, ela uniu partidos, ela uniu pessoas de diferentes Sim. formações acadêmicas e financeiramente, posição social, a luta pela revolta e tristeza de uma vida que, infelizmente, Sim, não tem volta. exatamente. Né? Ela não se tornará uma mulher, nem como eu, nem como você, nem como Janiele, nem como sua esposa. Infelizmente, foi interrompida pela negligência. Sim. O socorro, que é o básico na pasta de uma gestão pública, Sim. a saúde. E em relação a essa votação específica, a gente se surpreendeu muito, porque o rito não aconteceu só naquele dia. Eles já haviam votado em 2 votações, Sim. 15-2. E aí eu até faço uma pergunta para você e para o seu Os público votos qualificado. contrários, não, os votos contrários do vereador Carlinhos do Kiko e do vereador José Carlos Suave, contrários ao nome da Isadora. Foram 15-2, 15-2. Sim. E aí só, como estava dizendo, faço uma pergunta para toda a sua audiência, que é uma audiência qualificada. Qual o nome de rua, qual o nome de qualquer prédio público, qual o nome de qualquer ambiente foi discutido em comunidade Nenhum. ou teve algum plebiscito na cidade? Que eu saiba, na minha ignorância, nenhum. Eu desconheço. E aí, quando o prefeito faz esse veto, o que ele faz? Ele se utiliza exatamente da divisão da comunidade, que era o que a gente estava ao longo desses 8 meses construindo, no sentido de, olha, o nome, ele não é um floreamento da situação, ele não é uma festa, ele não é Ele é um símbolo. Ele é um símbolo, é o reconhecimento do que a gente, enquanto comunidade, não quer que aconteça novamente. E aí, a avaliação que eu faço é que o Johnny ele foi muito sagaz, por quê? Mas ao mesmo tempo muito egoísta também, no sentido de falar, olha, eu não posso ter o nome de um lugar uma negligência que foi do meu governo. Essa é a avaliação que a gente faz. Exatamente. O que é curioso, porque a própria base dele na Câmara não leu dessa forma. Foi uma leitura individual dele. A gente, quando o posto foi inaugurado no dia, nós conversamos com o secretário, nós conversamos com os subsecretários, nós conversamos com o presidente da CCJ, da Câmara, e todos falaram, olha, isso é tema pacificado, é uma homenagem, é um reconhecimento, tudo bem. E eu acho que é um direito da comunidade, de todos os munícipes que acompanharam, mesmo que tenha sido pelas redes sociais, na grande maioria, a escolha popular. Sim. Já que foi levado à pauta para se decidir um nome de um posto, que isso nunca ocorreu, que também é do meu conhecimento, nunca houve, vamos então consultar os munícipes, vamos consultar a população de Nova Friburgo, não só a população daqui, correto? Exatamente. Porque a história de Isadora, ela transbordou. Sim. Ela Sim, transbordou. sim. Então vamos consultar também as pessoas lá em Maria, Isso. lá em São Geraldo, no centro da cidade, no PLC. Eu acho que isso seria justo, porque já que é o povo que decide quem nos governa, mais do que justo o povo decidir por uma causa tão nova. E assim, até juridicamente falando, abriu margem para uma interpretação que é completamente nova, nunca aconteceu na cidade. Sim, e a gente sim. também entende que abre margem, por exemplo, porque que a comunidade que vai decidir quem vai ser, onde vota, como faz, sabe? Uma burocracia que talvez vá levantar um debate que não é frutífero. Vai dividir a comunidade novamente, né? E assim, uma coisa que a gente tem falado, inclusive na justificativa da leitura na Câmara, nessa última reunião, a gente tem que ponderar que o nome proposto também do vereador, ex-vereador Dirceu Spitz, Sim. não é que nós fomos contra o nome, bem pelo contrário, ele é uma pessoa extremamente relevante aqui na comunidade,
trouxe asfaltamento, brigou durante o calçamento de uma das principais ruas. É uma figura emblemática aqui, mas não se trata disso, não se trata de disputa, se trata de reconhecimento, e foi uma escolha que já havia sido votada. Abriu margem para uma coisa que a gente nunca viu na história de Friburgo. Mas vamos retornar um pouquinho quando vocês falam que houve uma reunião com mais de 300 pessoas, houve uma ata, né? Sim, foi uma ata feita. Nesse momento, houve um grupo que esteve a favor que o nome do ex-vereador de Seus Filhos... Não. Essa disputa começou depois. Muito depois. Inclusive, Cristina, a história desse posto, ela não começou agora, né? Ela tem 8 anos. Sim, 8 anos. Desde quando surgiu, né, a primeira reunião. Sim. E nesses 8 anos, já poderiam ter dado entrada nesse processo de denominação, homenageando outras pessoas, né? Sim. E isso não foi feito. Nem após a abertura do posto, foi sugerido outro nome. Isso só aconteceu praticamente na última votação, foi após a segunda votação, né, da segunda para a terceira, que a Associação de Moradores, né, que é a Associação de Moradores de Lumiar, ela tem mais ou menos 600 associados. A gente participa, né, das reuniões, então a gente sabe que vão às reuniões de 2 em 2 meses 30 pessoas da comunidade, no máximo 40 pessoas, a comunidade não adere às reuniões. Sim. E eles não fizeram nenhum tipo de assembleia, nenhum tipo de consulta pública para saber se os moradores eram favoráveis ou contra o nome, apesar disso não existir em lugar nenhum, para dar nome a lugar nenhum. Nem isso eles fizeram, né? Eles simplesmente escreveram a carta para o prefeito, pedindo para que o prefeito vetasse, porque a gente põe a culpa no prefeito do veto, né? Lógico que ele usou isso também para aproveitar e vetar, para que ele não fosse lembrado por essa tragédia. Mas a Associação de Moradores, tanto de Lumiar quanto de São Pedro, eles têm um papel fundamental nesse veto. Porque eles escreveram a carta pedindo para que o prefeito vetasse, porque não sabiam se era isso que a comunidade queria. Só que eles não fizeram nenhum tipo de consulta para a comunidade. E nos surpreende, desculpa, nos surpreende... Eles sugeriram nessa carta... e nesta própria carta, onde eles pedem o veto... quando começa então essa disputa. Isso. Quando eles, nos surpreende... Na mesma carta que eles pedem o veto, eles já pedem a homenagem ao Dirceu, né? Eles então, assim, um gancho. quando foi que a associação se reuniu com os moradores ou com os associados para discutir a carta ao veto? E quando foi que se juntaram para discutir que brigariam pelo nome do Dirceu? Porque ao mesmo momento que pediam veto, porque não sabiam o que a comunidade desejava, a própria associação já tinha feito um abaixo-assinado e correndo para que o nome fosse do Dirceu Spitz. É o que o Cláudio falou, a gente não tem nada contra o nome, mas até alguns vereadores falaram, demorou tempo demais para vir aqui falar, para botar outro nome. Mas também não poderia se dar o nome do ex-vereador a uma rua? E já tem esse Já tem esse projeto. Era isso que eu ia dizer. Nos surpreendeu até essa movimentação da Associação de Moradores, porque ela estava presente também nessa reunião. Inclusive, eu e Janiele, nós estávamos na mesa e a gente fez questão de ressaltar as figuras públicas que estavam presentes, as instituições. E eles não se manifestaram. Não, lá era o Douglas Falcão que representava a associação. Essa reunião está gravada, né? Ela está no YouTube. E quem assistir vai ver que o próprio Douglas, ele pega o microfone, diz que ele é da Associação de Moradores de Lumiar, diz que estão ali para somar, estavam presentes e depois foram dizer que a comunidade não sabia, que a comunidade não foi consultada. No próprio dia da última votação, eles gritaram lá que a comunidade não sabia de nada, mas eles estavam presentes. Isso gravado em ata. E vale ressaltar que nós somos associados da AMA também. Faço questão Eu fui diretora da Associação de Moradores em 2 mandatos da Silvia Klein. A Janiele foi presidente da Associação de Moradores. E nós Moradores. entendemos que a AMA é uma ferramenta importante para a nossa comunidade. E vale destacar que nessa reunião não estava só a AMA. Estava a Associação Comercial de Lumiar, a Associação Comercial de São Pedro, a Associação de Moradores de Lumiar, a AMA, e a MASP, que é a Associação de São Pedro. Com muitas representatividades. E nessa reunião nós fizemos questão de agradecer ao Jailton, que é da Ação Rural, e foi ele quem cedeu o espaço
e apoiou a realização dessa reunião para consulta pública de todas as pessoas que haviam perdido seus familiares ou que tinham passado por momentos trágicos por não ter atendimento de urgência aqui na região. Nessa reunião, o Cláudio Damião fala sobre o processo, né, de denominação, que ele ia dar entrada, e ele foi aplaudido. Eu acho que tudo bem que as pessoas discordassem e não quisessem naquele momento dizer que eram contras, até por causa de toda a sensibilidade que estava aquela reunião. Mas, posteriormente, uma semana depois, eles poderiam ter se manifestado até pra gente, olha, vamos consultar a comunidade, vamos fazer uma outra consulta, vamos... E não teve isso. Isso aconteceu só na última semana, que era... 6 meses depois, 6 meses depois. Não, depois, e é bem lembrado pela Janiele, eles fizeram esse movimento, esse documento para o prefeito após as 2 votações, cumprindo o rito da Câmara, né, as 2 votações, primeira e segunda votação, de aprovação do nome da Isadora, 15-2, e depois disso foi para o prefeito sancionar ou vetar, aí a Associação de Moradores gera todo esse movimento de questionamento do nome da Isadora e propõe ao prefeito veta o nome da Isadora. Então isso é muito triste, para ficar no barato, é muito triste para todo mundo, para a família da Isadora, e o pai da Isadora estava presente, o Juan estava presente na votação, e os vereadores aprovaram o veto do prefeito ao nome da Isadora. Então foi muito triste, muito triste. Foi a sessão mais trágica da Câmara Municipal, porque ali a gente via a dor. E eu assisti... E o desrespeito. Eu assisti o Juan falar algo, citando ele aqui com todo respeito, que nos falamos antes, né, de estarmos reunidos aqui. O sangue da minha filha, isso ficou marcado, porque amanhã é Dia dos Pais. Juan não terá a Isadora. Está aqui hoje, porque amanhã é Dia dos Pais. Juan não terá a Isadora. E ele junto terá dele. o coração pela metade, não é? E a Flora, a irmã dela mais velha, né, de 12 anos, está sofrendo a perda da irmã, a Juliana está sofrendo, o Juan está sofrendo, a Vanilda, vó da Isadora, está sofrendo. Enfim, todos os familiares estão sofrendo. Todas as pessoas que conviveram com todos ela, os amigos, né? todos os amigos. Eu vi a Isadora no ventre da mãe, eu acompanhei. E a Janiele bem fala do nascimento da Isadora. Isadora nasceu às margens do rio Macaé, né? Então as pessoas têm essa mania, tem que ser gente do lugar, mais do lugar do que ela, né? Ela nasceu ali nas margens do rio. Se é por falta de ser lumiarense, Isadora é mais lumiarense do que muitos nós, né? Porque nós nascemos em Friburgo, não nascemos aqui. Então é muito triste. A Eliana no começo aqui falou, né, que em dezembro eu estava lá. Eu fiz parte de uma equipe de socorro aqui em Lumiar, então muita gente ainda tem o meu contato como contato de socorro. E eu estava trabalhando e meu telefone não parava de tocar. Eu atendi falando que tinha uma criança engasgada na farmácia, se eu não poderia estar indo para tentar ajudar. E aí eu cheguei pro meu patrão e falei, olha, eu não consigo ficar aqui, tanta gente me ligando, eu preciso ir. E até foi ele mesmo que me trouxe. E quando eu cheguei ali, né, eu dei de cara com o meu amigo Juan, então aquilo ali foi desesperador. E na última assembleia que a gente teve até na associação, a presidente da associação falou que a Isadora foi socorrida sim. Mas eu acho que o socorro imediato não pode demorar 50 minutos como demorou o socorro dela. Quando a Isadora precisou, não tinha desfibrilador, não tinha respirador, não tinha adrenalina, não tinham profissionais. Isadora não teve nenhum tipo de socorro, ela não teve direito de lutar pela vida dela. Então, dar o nome da Isadora àquele posto é lembrar que nunca mais aconteça o que aconteceu com ela. Que daqui a 100 anos as pessoas se perguntem por que uma criança, porque o governo falhou, o município falhou, o prefeito falhou. Tiveram várias falhas que levaram a Isadora a perder a vida dela com 8 anos de idade. E o nosso entendimento com esse nome, Isadora, é que ele fosse o último, né? Lembrando de todos os outros que vieram, lembrando de todas as outras que vieram, que passaram, todas as famílias que passaram por isso, e que Isadora fosse exatamente esse marco, ó, isso nunca mais se repita. A gente até usava o nome em homenagem no começo,
E depois a gente começou a entender que não é uma homenagem. É marcar mesmo a história para que ela nunca mais aconteça com ninguém. Que Uma as pessoas celebração, possam, é um símbolo de que as luta, pessoas possam né? entrar ali com seus filhos e saírem com eles dali vivos, né? Com Aliviados. direito ao socorro, né? Como tem Como já acontecido. entraram, Como como tem tem acontecido. acontecido. E quais são os passos agora, após o veto, para dar continuidade a essa luta Olha, essa é uma resposta que está em aberto. que está em aberto ainda? Porque, como eu estava dizendo, juridicamente nunca aconteceu. Dentro da legislação de Friburgo não tem nenhum precedente, por exemplo, na lei orgânica. A gente entende que vai ter que ser consultada a comunidade, Sim, né? concordo, E a realmente. comunidade é só o 5º e o 7º distrito? Não, a cidade. Uma cidade, um É município. A Como gente é tem um- essa sensação. A gente não eu não posso te responder que vai acontecer isso. A gente na própria sessão que foi corroborado o veto, os próprios vereadores não sabiam nos responder e fica aqui esse questionamento, está em aberto. A gente não sabe o que acontece. E a gente quer ressaltar que na votação, né, onde manteve o veto do prefeito, ao nome da Isadora, 8 vereadores que haviam votado nas duas votações, aprovando o nome da Isadora, 8 deles, né, fecharam com 11-8, dando o voto, mudaram de opinião. A gente não sabe o que o prefeito fez com essa base de governo dele para que essas pessoas, em tão pouco tempo, mudassem de opinião depois de ter aprovado o nome da Isadora. Ter tido duas votações. Duas votações, 15-2, 15-2. Ressalto, os únicos votos contrários foram do José Carlos Schwab e do Carlinhos do Kiko. E na votação para manter o veto do prefeito, então, 8 vereadores desses 15, né, que haviam aprovado, votaram favorável ao prefeito. Né? É interessante que possa perguntar para eles. Né? Eu vou encerrar. Eu acho melhor que saímos juntos. Tá ótimo. Bem, eu quero dizer a vocês que um dos motivos de eu vir para cá, para Lumiar, eu tenho essa defesa do funcionalismo, porque sofri na pele a perseguição institucional e também o assédio moral no serviço público dentro da faixa de educação. E ao chegar aqui, iniciando os trabalhos, antes de estarmos juntos, ter esse prazer, eu já tive com 2 colegas em entrevista da saúde. Então, realmente, há muito trabalho aqui a ser feito. Muita coisa. E nós vamos estar aqui alocados em breve, as portas sempre estarão abertas para recebê-los. Tá? Vamos estar sempre engajando essa luta, porque a minha mãe dizia, né, e reforçava, e é um ditado que todos nós conhecemos. Quando a gente vai a um restaurante, a gente tem que pagar a conta. E assim são as pessoas que cometem perversidades na vida. Elas não saem daqui sem pagar a conta. Eu acredito muito nisso. Então eu quero aplaudi-los de uma forma... Essa palavra sua, me permite? Pois não. Resume bem a sessão da Câmara que manteve o veto do prefeito. Foi uma perversidade com a pequena Isadora. E olha que ontem, no dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, né, que é contra a violência praticada em cima das mulheres, completou ontem 20 anos. Né? Então a gente está aí reivindicando o direito humano, né, que as pessoas possam respeitar a escolha dos outros, de que a Isadora seja símbolo ali do posto de urgência e emergência de Lumiar. Eu quero agradecê-los, a você, a Klaus e a Eliana, muito obrigada. a gente que agradece a Quero você. dizer a vocês que, apesar do momento ser fatídico e ser algo muito triste, a gente precisa deixar essa história sempre viva para que esse legado se perpetue. Sim. Porque foi como eu disse no início da chamada. Amanhã o coração do Juan está pela metade, né? Não porque ele queira que seja assim. E a gente precisa sempre poder ser ponte para se colocar no lugar do outro. Isso é evolução do ser humano, isso é resiliência. Não é perdão, porque o perdão para mim está muito ligado à justiça, né? A ser justo. Mas é você ser ponte e dar voz realmente
a quem está precisando ser ouvido. Muito obrigada. A gente Nós que que agradece. agradecemos. Olha, muito obrigada. Eu vou fazer uns cortes. Ó, deu Tá. 3 horas. É.